Jonas Malheiro Sidônio Savimbi foi um cientista social, político e guerrilheiro angolano, líder da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, durante mais de 30 anos. Durante a luta pela independência e a Guerra Civil, teve em diferentes fases o apoio dos governos dos Estados Unidos da América, da República Popular da China, do regime do Apartheid da África do Sul, de vários líderes africanos e de mercenários estrangeiros. Savimbi passou grande parte de sua vida a lutar primeiro contra a ocupação colonial portuguesa e, depois da independência de Angola, contra o governo angolano. Para descobrir as proezas desse notável patriota, permaneça até o término do vídeo para compreender a trajetória militar em sua luta pela independência de Angola. Olá, seja bem-vindo ao África Sem Máscara. Buscamos resgatar histórias esquecidas e reconstruir fatos sem censura. Savimbi nasceu a 3 de agosto de 1934, na vila comuna de Munhango, uma localidade pertencente ao município do Quemba, na província Bié. Seu pai era Lote Malheiro Savimbi, um funcionário da Companhia do Caminho de Ferro de Benguela e também pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA. Sua mãe era Helena Mimbundu Sacaíta Malheiro Savimbi, trabalhadora doméstica. Os pais eram originários de Chileço, uma aldeia de Ândulo, na mesma província, pertencentes ao grupo bieno da etnia Ovimbunda. Jonas Savimbi passou sua juventude em Chileço, frequentando o ensino primário e parte do ensino secundário em escolas da IECA. Na época, os diplomas das escolas protestantes não eram reconhecidos, levando-o a repetir a parte secundária no Huambo, em uma escola católica mantida pelo Instituto dos Irmãos Maristas. Destacou-se academicamente, sendo elegível para uma bolsa de estudos providenciada pela IECA estadunidense para concluir o ensino secundário e estudar medicina na Universidade de Lisboa, em Portugal, a partir de 1958. No entanto, não conseguiu se matricular em medicina devido à recusa em frequentar o curso liceal obrigatório de Organização Política Nacional, sustentado pelo espírito do salazarismo e do lusotropicalismo colonialista. Durante seu período em Lisboa, Savimbi entrou em contato com um grupo de estudantes angolanos ligados ao Partido Comunista Português, que secretamente promoviam a descolonização e discutiam a criação de uma organização de luta anticolonial. Notavelmente, encontrou-se com Agostinho Neto, futuro primeiro presidente de Angola independente. Enquanto esteve em Portugal, Savimbi demonstrou ser um orador carismático e um organizador habilidoso, delineando claramente sua visão de luta revolucionária armada, que só anos mais tarde incorporaria elementos do maoísmo, incluindo aspectos de negritude. Seu destaque atraiu a atenção da Polícia Internacional e de Defesa do Estado, PIDE, que passou a ameaçá-lo de prisão. Em 1960, Savimbi refugiou-se na Suíça com o auxílio de comunistas portugueses e franceses. A partir de contactos obtidos por intermédio da IECA, conseguiu uma segunda bolsa de estudos universitária dada pela Sociedade de Missionários Protestantes de Zurique. Como a Suíça reconheceu os seus estudos secundários como completos, iniciou a licenciatura em Ciências Sociais e Políticas na Universidade de Friburgo. Savimbi aproveitou a sua estadia na Suíça para aperfeiçoar o seu domínio do inglês e do francês, línguas que chegou a falar fluentemente. Manteve uma rede de contactos políticos com outros estudantes africanos e ativistas anticoloniais em Lausana, Champex e Genebra, que lhe apresentaram a Holden Roberto em agosto de 1960. Roberto, já considerado uma figura central na militância anticolonial em Angola, convidou Savimbi a juntar-se à União das Populações de Angola, UPA, que posteriormente tornou-se Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA. Nota: a intermediação para a filiação formal à FNLA, UPA, foi dada, em 1961, por Tom Mboya e Jomo Kenyatta. Luta anticolonial. Savimbi tornou-se membro da liderança da FNLA-UPA no exterior, com Roberto lhe garantindo extensos contactos entre os dirigentes africanos, o Ocidente, a China e as Nações Unidas. Em novembro de 1961, viajou para Kinshasa para assumir como secretário-geral da FNLA-UPA.
Na formação do governo revolucionário de Angola, no exílio Grai, em 1962, Savimbi recebeu o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros. Mostrou excelentes habilidades diplomáticas, período em que passou a fortalecer seus contactos com a China e o Egito. As divergências com Roberto começaram a aparecer em função do conservadorismo e do tribalismo que este impunha aos rumos da FNLA Grai, completamente em desacordo com as opiniões de Savimbi, ainda um nacionalista de esquerda e republicanista radical. Outro ponto era a ambição de Savimbi por maior protagonismo no GRAE. Em 1964, Savimbi, como representante do GRAE é a sigla para Governo Revolucionário de Angola no Exílio, visitou Pequim. Nesta cidade chinesa, estudou a metodologia de guerrilha rural maoísta e teve garantias de assistência militar do país. Retornou à Suíça e, no mesmo ano, com Antônio da Costa Fernandes, ou Tony Fernandes, começou a elaborar os esboços da UNITA. O acrônimo do partido, inclusive, veio do empréstimo do nome do periódico comunista italiano l'Unità, remetendo a uma aspiração de unidade de povos e lutas. Em julho de 1964, Savimbi rompeu com Roberto, acusando-o de passividade e traição à revolução, e deixou a FNLA e o GRAE. Tentou aproximar-se de Viriato da Cruz e de Agostinho Neto, no intuito de ingressar no Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. O projeto foi apoiado pela União Soviética, que via em Savimbi um bom candidato para a vice-liderança de Neto e um possível sucessor. Chegou a filiar-se à juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola, JMPLA, e receber treinamento na famosa base de Kalunga do MPLA, no Congo-Brazzaville, entre julho e setembro de 1964. Seu projeto de militância no MPLA, no entanto, não foi adiante pelas divergências ideológicas com o marxismo-leninista modernizante de Neto, Lúcio Lara e Mário Pinto de Andrade, em contraposição ao seu pensamento maoísta, tradicionalista, camponês. No segundo semestre de 1965, Savimbi retoma seu projeto político e atribuiu a Tony Fernandes a tarefa de recrutar e fazer parte da delegação dos primeiros 14 militantes da futura UNITA enviados para a Tanzânia e Zâmbia para receber treinamento em táticas maoístas e guerrilha rural. Com o retorno dos militantes já formados, conduzidos por Savimbi em uma longa marcha da Tanzânia, passando pela Zâmbia até o leste de Angola, fazendo recrutamento de base rural, o panorama estava totalmente favorável à fundação oficial da UNITA. O partido foi formalmente fundado por Savimbi e Tony Fernandes, com a presença de mais 200 delegados, em 13 de março de 1966, em Muangai, na província do Mochico. No mesmo ano, a UNITA começa a luta armada contra Portugal. As milícias partidárias capocolas, fundadas no início do ano de 1966, são por ele convertidas num exército leve, mas ainda bastante precário. As Forças Armadas de Libertação de Angola, FALA. Savimbi reforça a parceria com a Tanzânia, a Zâmbia, o Egito e a China a partir de 1967, lançando bases de uma guerrilha rural maoísta no leste angolano. Uma série de cálculos políticos e militares errados em 1967 fizeram com que seu mais importante aliado regional, a Zâmbia, rompesse com a UNITA e passasse a apoiar unicamente o MPLA. Inclusive chegou a ser preso por 10 dias em Lusaka, somente saindo por intervenção do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, que lhe garantiu exílio no Cairo. Teve que ficar em exílio até 1968, o que enfraqueceu sobremaneira a UNITA. A partir deste ponto, a política savimbista começa a pragmatizar e entrar em contradições quando firma um pacto de colaboração e não agressão para combater o MPLA, intermediado pelo militante Edmundo Rocha Sabino Sandelli, com o brigadeiro José Manuel Bettencourt Rodrigues e com o marechal Francisco da Costa Gomes, responsáveis pela PIDE portuguesa e o exército português no leste angolano. A denominada Operação Madeira permitia que os portugueses continuassem a explorar economicamente a zona sob domínio da UNITA, rendendo ao partido somas financeiras e equipamentos de combate para enfrentar o MPLA
no leste e sul angolano. A Operação Madeira duraria até a troca de comando no lado português, em abril de 1973, com a vinda de Abel Hipólito. Este revogou o acordo secreto e lançou a Operação Castor, com as tropas coloniais atacando e cercando a UNITA. A aliança com os portugueses e sequência de derrotas militares, a partir de 1973, levantaram o primeiro foco de fragmentação política da UNITA. Surgiu uma divisão interna crescente entre Savimbi e a influente família Chingundi, levando a uma série de emboscadas e assassinatos misteriosos que atingiram nos anos seguintes Samuimbila Chingundi, Estevão Jonatão Chingundi, Violeta Jamba Dino Chingundi, Alice Chingundi e Kafundanga Chingundi, além de outros membros da família. Tal divisão formaria ao longo dos 20 anos seguintes duas virtuais alas: a de Jamba, liderada por Savimbi, e a do Planalto, ou ala do Uambo, liderada por Tito Chingundi. Na sequência da Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura de Marcelo Caetano, após a morte de Antônio de Oliveira Salazar em 1970, Portugal anunciou em abril de 1974 a sua intenção de abdicar das suas colônias. Savimbi posicionou o partido como o primeiro a estabelecer um acordo de cessar-fogo público com Portugal. Passou também a adotar uma política de comunidade plurinacional luso-angolana, acenando um integracionismo com os portugueses. Mesmo com tal esforço, a aliança dos lusitanos com a UNITA foi desfeita por completo, com Portugal dando apoio velado a partir do segundo semestre de 1974 ao MPLA por desconfianças com a posição ideológica dúbia de Savimbi, ora plurirracial, ora tribalista. Embora a UNITA fosse à partida o movimento mais fraco, Jonas Savimbi decidiu engajar-se nas negociações diplomáticas, confiando na sua base social e nos seus apoios externos. Em janeiro de 1975, participou das negociações de Mombasa e depois do Acordo do Alvor. Porém, em fevereiro de 1975, reiniciaram as hostilidades entre os movimentos nacionalistas pela conquista do poder. Com tal desfecho, Savimbi começou a negociar uma aproximação da UNITA com o regime do apartheid da África do Sul e com os Estados Unidos, intermediado pelo presidente zambiano Kenneth Kaunda, reconciliado com a UNITA, que renderam ao partido treinamento, equipamentos e armas em dimensões nunca conseguidas anteriormente, dentro da Operação IA Feature. Numa fase inicial da Guerra Civil Angolana, as forças da FNLA e da UNITA, apoiadas principalmente pelo Zaire e pela África do Sul, obtiveram uma clara vantagem sobre o MPLA, que teve apenas um certo apoio da parte de militares portugueses reconvertidos. A situação mudou radicalmente quando Cuba decidiu intervir militarmente a favor do MPLA, com o suporte logístico da União Soviética. Na data marcada para a independência, a 11 de novembro de 1975, o MPLA dominava a capital, o litoral e a parte setentrional de Angola, conseguindo declarar a independência em Luanda, sendo imediatamente reconhecido a nível internacional como o governo legítimo. Face a este cenário político-militar, Jonas Savimbi fez uma aliança com a FNLA. Juntos, os dois movimentos declararam, na mesma data e de forma simultânea, a independência de Angola no Uambo e no Ambris, e formaram a República Popular Democrática de Angola. Porém, as forças conjuntas do MPLA e de Cuba conquistaram rapidamente a parte maior da metade austral de Angola. O governo conjunto da FNLA e da UNITA, que não havia sido reconhecido por nenhum país dado as denúncias no exterior pela aliança com os estadunidenses e o regime sul-africano, dissolveu-se em fevereiro de 1976. A FNLA retirou-se por completo do território angolano e foi incapaz de fazer qualquer oposição armada relevante contra o MPLA. Com a derrota militar, Savimbi conduziu seus militantes na longa marcha até a base partidária de Sandona, Móxico. Lá, Savimbi realizou uma conferência da UNITA, na qual, em 10 de maio de 1976, foi lido o Manifesto do Rio Kwanza, onde declarava estar disposto a conduzir vitoriosamente a guerra, listando como inimigos o MPLA, Cuba e União Soviética. Na década de 1970, durante o 4º Congresso Ordinário do partido, Jonas Savimbi
tomou a decisão de continuar a luta armada da UNITA contra o governo do MPLA, iniciando a segunda fase da Guerra Civil Angolana. Estabeleceu uma base em Jambacoeio, no sudeste de Angola, com apoio sul-africano, e recebeu substancial suporte financeiro e militar dos Estados Unidos na década de 1980. A estrutura da UNITA, liderada por Savimbi, tornou-se fortemente anticomunista na década de 1980, caracterizada por patriarcalismo, militarismo e culto à personalidade. Atos violentos, incluindo purgas internas conhecidas como Queima das Bruxas, foram ordenados por Savimbi, resultando em acusações de feitiçaria e execuções brutais, muitas vezes usando rituais tribais. Na década de 1990, a liderança de Savimbi enfrentou desafios internos, levando a purgas e divisões no partido. Após a derrota nas eleições de 1992, Savimbi recusou-se a aceitar os resultados, reiniciando a guerra civil. Ameaças de retorno à guerra e comportamento belicoso contribuíram para sua derrota. Em 1994, após negociações, Savimbi aceitou o protocolo de Lusaka para desmobilizar suas forças, mas não desarmá-las totalmente. O processo de pacificação durou 4 anos, com membros da UNITA integrando o governo. Dissidências internas levaram à formação da UNITA renovada em 1998. Em 1999, um mandado de prisão foi emitido contra Savimbi por rebelião armada, sabotagem e assassinato. O estatuto jurídico da UNITA foi transferido para a UNITA renovada. Jamba caiu em 1999, forçando Savimbi a mudar sua base para Munhango. Cercado, ele tentou uma estratégia nômade, mas em 2001, devido a negociações fracassadas, o presidente José Eduardo dos Santos ordenou uma solução final. Em fevereiro de 2002, Jonas Savimbi, em união com as tropas especiais de Dembo, realizou uma travessia perigosa pela província do Moxico, sendo perseguido pelas forças especiais governamentais do general Carlitos Simão Wala no Vale do Rio Luvuei. Encontrou a morte em confronto no dia 22 de fevereiro de 2002, próximo à vila comuna de Lucusse, pertencente ao município de Moxico-Luena, na província do Moxico, após uma extensa perseguição conduzida pelas Forças Armadas angolanas. Recebeu 15 disparos e faleceu empunhando uma arma. Antônio Dembo assumiu o comando do partido e da autodenominada República Popular Democrática de Angola em sua substituição. Em 2008, Francisco Lopes Gonçalves Afonso Ranga, então comandante da Força Aérea Nacional de Angola, declarou sobre a morte de Savimbi: havia algo verdadeiramente mágico neste homem. Portanto, destruindo-o, não derrotamos a UNITA, libertamos a organização do seu feitiço. Jonas Savimbi foi originalmente sepultado na cidade de Luena, capital provincial do Moxico. Em seu túmulo, com aprovação das autoridades, foi instalada uma placa memorial em bronze. A 3 de janeiro de 2008, um grupo de jovens militantes do MPLA cometeu um ato de vandalismo no túmulo. Os jovens foram detidos pela polícia e sofreram punição administrativa. Desde então, reacendeu-se a questão política acerca do reenterro de Jonas Savimbi, que, de acordo com a UNITA, deveria seguir a tradição tribal. O corpo deveria ser conduzido de Luena ao Andulo, onde estão enterrados os seus ancestrais e familiares. A decisão final foi tomada numa reunião entre o líder da UNITA, Isaías Samakuva, e o presidente angolano João Lourenço, a 30 de maio de 2019. O sepultamento ocorreu no dia 1 de junho de 2019 na vila de Lopitanga, pertencente ao município do Andulo. Na cerimônia fúnebre, Isaías Samakuva anunciou que o luto por Savimbi terminava apenas a partir daquele momento. O ato de reenterro foi visto como um gesto de boa vontade à UNITA por parte do presidente Lourenço. Jonas Savimbi, uma figura controversa, teve uma vida amorosa complexa marcada por 30 relacionamentos entre esposas e amantes, resultando em diversos filhos. Seu primeiro casamento formal com Vinona Savimbi teve um desfecho trágico quando Savimbi ordenou o assassinato dela. Outras tragédias envolveram relacionamentos como o de Raquel Rome Matos, assassinada por Savimbi durante o Setembro Vermelho, e Sandra Calufelo, cujas intrigas levaram à morte de sua tia Ana Paulino Savimbi. Além disso, Savimbi teve filhos com diferentes mulheres, incluindo Celita Navimbi Sakaita, fruto de sua relação com Rome Matos,
e Rafael Massanga Sakaita Savimbi, filho de Catarina Massanga. Diversos relacionamentos terminaram de forma fatal, com parceiras como Joana, vítima de uma doença sexualmente transmissível, e outras executadas por motivos como feitiçaria, ciúmes e suspeitas de infidelidade, tornando sua vida amorosa marcada por tragédias. O legado de Jonas Savimbi permanece envolto em controvérsias, refletindo-se até em processos judiciais. Os filhos exilados de Savimbi buscaram reparação na justiça francesa contra a Activision Blizzard, a criadora do videogame Call of Duty, Black Ops 2, alegando difamação por retratar Savimbi como um bárbaro. Em 2016, a família solicitou 1 milhão de euros em danos, mas a batalha legal resultou em uma derrota para eles. O tribunal apontou falhas processuais e considerou que não tinha jurisdição sobre o caso. Apesar das controvérsias recentes, é inegável o papel significativo de Jonas Savimbi na luta durante o processo de descolonização, liderando um dos movimentos de libertação nacional. Nesse contexto, Savimbi é reconhecido como uma das maiores personalidades de Angola no século XX. Sua trajetória complexa, marcada por sucessos e críticas, contribui para moldar a interpretação do seu legado na história angolana. Apreciamos sua companhia. Se você amou explorar a África conosco, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal África Sem Máscara para mais conteúdo fascinante. Até o próximo vídeo.